Olá, eu sou Renato Bezerra e este é o podcast Dando Pitaco. No programa de hoje, aliás, na conversa de hoje, nós estamos recebendo aqui para esta conversa a professora Fabíola Lemos, que é professora, cientista social, presidenta do Instituto Piauiense de Juventude, conselheira estadual dos Direitos Humanos, militante feminista pela articulação de mulheres brasileiras do Piauí. Muito bem, seja bem-vinda, professora Fabíola Lemos. Obrigada pelo convite, Renato. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no Dando Pitaco. É muito importante a gente pautar um tema que é um tema da ordem do dia. Hoje nós vamos falar sobre violência de gênero, não é isso? Para entender o que é a violência política de gênero, é importante primeiro conceituar, professor, o que é violência de gênero. É muito importante essa sua pergunta, porque além do desconhecimento, existe hoje uma propaganda no nosso país que deturpa o conceito do gênero, o conceito das teorias de gênero. Então, para a gente começar a falar de violência política de gênero, nada mais oportuno que destacar do que se trata esse conceito, né? Então, nós seres humanos temos uma existência atravessada por uma série de condicionantes, né, Renato? Nós temos uma existência condicionada por questões biológicas, por questões sociais, culturais, psíquicas, questões políticas, né? Nós somos um emaranhado, o ser humano é um emaranhado de coisas, de subjetividades, que bom que a gente é assim, e é basicamente como se fosse uma digital. Cada pessoa é uma pessoa com uma história, com uma vida, com uma existência atravessada por todos esses componentes. E dentre esses componentes existe a questão do sexo biológico, né, que se costuma dizer que existe o masculino e o feminino. O sexo biológico, ele também é atravessado por questões sociais, culturais, psíquicas, ele não é uma coisa estanque. Então, muitas pessoas, e aí é onde vem a deturpação do conceito de gênero, nos dias de hoje, que tem que se criado um termo ideologia de gênero, porque não tem como você tratar de sexo só a partir de uma questão binária, é masculino e feminino. Porque até na questão da natureza, da biologia, existem uma série de subjetividades também. Então, por exemplo, pessoas que são intersexo, são pessoas que que não se enquadram naquilo que se determina como sexo masculino e sexo feminino, provando radicalmente de que existem outras questões. Mas na hora que a gente nasce, já existe uma tentativa social de enquadrar ou no sexo masculino ou no sexo feminino, e isso traz uma série de consequências de invisibilidade para uma parcela da população. Mas, além da questão, se a questão do sexo biológico em si, ela não consegue ser objetiva, o que dirá o gênero? Porque o gênero é a construção social, é a forma com que isso se realiza na sociedade a partir de todas as influências. Então, por exemplo, quando eu nasci com um sexo biológico, com uma composição biológica que me enquadra como mulher, automaticamente se espera de mim um determinado comportamento, uma determinada performance. Como, por exemplo, gostar de coisas cor-de-rosa, ou ser mais suscetível ao amor romântico, ou ser uma pessoa mais frágil emocionalmente. Quando alguém nasce com sexo biológico masculino, automaticamente a sociedade já espera que essa pessoa corresponda àquele sexo biológico. No caso, se nasceu com sexo masculino, se nasceu, por exemplo, com pênis, né? Com hormônios, né, masculinos, que se diz masculinos, automaticamente se imagina que essa pessoa está, por exemplo, mais apta a participar do espaço político, que o espaço público é o espaço que mais lhe comporta, ao contrário da mulher, que é restrita, mas por natureza, né, ao espaço doméstico. Então, costuma-se acionar essa prerrogativa da natureza para atestar algo que é impossível, porque é impossível tanto na dimensão do sexo e principalmente na construção social, que é a construção de gênero. Isso varia de uma série de culturas, isso varia na nossa própria cultura entre uma série de pessoas. E invisibilizar ou fazer de conta que isso não existe
tem trazido uma série de problemas para a nossa sociedade. Agora, professora, como explicar isso, principalmente para o senhor José, para a dona Maria? Porque a gente sempre viveu com essa questão, ou é homem ou é mulher. Como explicar isso de maneira mais clara para essas pessoas, principalmente que não estão no âmbito da academia, que não têm acesso a essas informações? Então, é um grande desafio, porque de fato a gente tenta buscar um respaldo da ciência, por exemplo, para criar políticas públicas, né, que comportem essa população. E a gente não pode fugir da questão do estudo da ciência, dos dados da ciência, para poder trabalhar em torno disso. Mas na hora de comunicar para a população, de fato, como é que a gente pode estar fazendo para que essa comunicação seja efetivamente menos estranha? É um grande desafio, por quê? Porque a gente vive, por exemplo, numa sociedade católica, religiosa, cristã, que já traz que atesta, né, traz desde o início da nossa formação, da nossa educação, a ideia de que inclusive existe um componente sagrado que justifica, por exemplo, esse binarismo, né? Ou então os papéis de gênero, papel de mulher e papel de homem. Mas quando a gente traz, Renato, por exemplo, a questão concreta, eu acho que o principal é isso. Você trazer a questão concreta, para dizer, independente do seu querer, existem pessoas diversas. E isso não constitui uma patologia. Isso constitui uma diversidade em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo histórico. Mas essa aceitação, ela se faz principalmente dentro da convivência. Se a gente tem uma convivência, inclusive dentro da família, você tem mais condições de ter empatia. Se você estuda com uma pessoa que tem, por exemplo, uma performance de gênero diferente do sexo biológico, uma pessoa transexual. Se você faz amizade com ela, se você estuda, se você convive com ela, se você entende que ela é tão humana quanto você, que ela sente frio do mesmo jeito, sente fome do mesmo jeito, sente dor do mesmo jeito, é óbvio que você não vai precisar de muita explicação, porque a empatia deve ser esse elemento que explica aquilo que é difícil de explicar. Mas a senhora fala deve, professora, só que aí acontece justamente a violência de gênero, acontece muita violência entre as famílias, nos grupos, justamente porque ainda não se aceita essa terceira ou quarta via, não sei se é a palavra certa, mas quando a senhora fala no binário, então quando se passa para a terceira ou quarta, não sei, isso gera conflito e aí tem-se muita violência. Mas além do fato do estranhamento, porque de fato isso difere de uma cultura religiosa que norteia o nosso entendimento desde a infância, existe hoje, Renato, um grupo político que se alimenta da desinformação, que se alimenta da ignorância e principalmente desse estranhamento. Então esse grupo político ele se organiza para fomentar, para exacerbar e para eleger parlamentares, eleger uma bancada parlamentar em torno desse desconhecimento e desse estranhamento. Então, a violência está muito relacionada, a forma com que ela tem sido potencializada nos últimos anos, está relacionada com este interesse político, que está se nutrindo em torno disso. E, claro, também do avanço das pesquisas nesse campo. Então, quando ninguém trata do assunto, quando todo mundo finge que não existe, não tem conflito. Mas agora, né, dos anos 80, por exemplo, para cá, ficou muito forte esse tema permear as academias, entrar na universidade e, a partir daí, esses grupos conseguem se organizar melhor. E quanto mais você se organiza para ter direitos, para buscar direitos, quanto mais esses direitos vêm, maior o estranhamento. Mas se a gente tivesse as condições, e aí eu trago aquilo que é o fundamental, de uma educação que faça as pessoas compreenderem, porque isso pode ser mais difícil com a pessoa mais velha, mas nada justifica em relação às pessoas mais novas, as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão nesse momento nas escolas, começarem a ter uma educação para entender dessa forma. Agora, a senhora também tocou num ponto, a questão da religião, e citou a religião católica, mas também eu creio que a evangélica também não aceita muito, não tenho muita certeza. Mas eu volto, as igrejas estão também debatendo esse assunto ou colocando panos quentes? Como é que está essa situação também dentro da igreja, já que a senhora também é socióloga, conhece, estuda um pouquinho desse comportamento? Olha, como todo segmento da sociedade, na igreja também existe uma divisão em torno das percepções acerca desse tema.
No geral, a religião entende o seguinte, né? No geral, a religião cristã, ela entende que também são filhos de Deus. Pessoas que destoam daquilo que a sociedade heteronormativa estabelece, elas estão em pecado, eles não deixam de perceber como pecado, né? Mas eles acolhem, assim, tá errado, mas a gente acolhe e de repente com a fé, com a reza, com a crença, a gente consegue corrigir. Então, no geral, tem esse tipo de pensamento. É diferente, por exemplo, de uma postura científica de você, ou de uma postura ateia, né? O ateu não está preocupado, por exemplo, em corrigir determinadas coisas do seu comportamento sexual, porque ele não tem uma visão dessa relação com o sobrenatural em relação a isso, como as religiões têm. Mas quando a gente olha para dentro da igreja, como qualquer segmento da sociedade, também é uma divisão. Tem pessoas que entendem de uma forma, tem pessoas que entendem de outra. Até porque esses livros sagrados, quase sempre eles cabem múltiplas interpretações. E são dentro dessas interpretações é que está, enfim, a questão teológica que gera o problema ou a solução. Muito bem. Por que esse debate também ele está sendo cada vez mais alvo de perseguição? A senhora já até disse aí que a questão das bancadas, da própria, dos políticos sendo votados mais que tenham esse perfil de perseguição. Então, por que dessa antipatia? Então, parte é por isso, né? Existe uma bancada política que se nutre, que se elege, que se mantém dentro desse discurso moral. E eles são responsáveis porque se utilizam muito das redes sociais para poder fazer esse tipo de comunicação. Qual o argumento deles? Argumento de que isso vai destruir a família brasileira, a família tradicional. Então, por exemplo, quando acontece o beijo gay numa novela, que para um país para estar discutindo sobre isso, se alega que aquilo ali vai destruir a família. Eu ontem mesmo estava numa situação que uma pessoa que eu conheço estava dizendo que essas bandeiras que vocês defendem são ameaça à minha família, só que na família dela, o marido dela tem um amante e ela também tem um amante. Então, é o beijo gay que está ameaçando a família? Quando a gente olha, por exemplo, para os números, no nosso país são mais de 5 milhões de crianças que não têm registro paterno. Quem é que está acabando com a família? Se não for uma sociedade que se estabelece, que se estrutura em torno de uma diferença de papel de gênero, onde o papel do homem é o papel de ser aquele... É o papel da liberdade, daquele que é da natureza dele, por exemplo, ter uma amante, porque ele precisa sexualmente dessa diversidade. E as mulheres não, elas têm uma natureza, entre aspas, mais recatada. Então, esse tipo de sociedade que educa as crianças lá no princípio é que vai estabelecer uma série de situações que hoje ameaçam a família tradicional. E no caso, esse debate não é para ameaçar a família nenhuma. É só para abrir os olhos de que existe uma diversidade. Mas veja, esse debate também é muito antipatizado hoje, também por conta de uma predisposição à intolerância a ele. Então, às vezes as pessoas dizem, as feministas são muito radicais, esse pensamento é um pensamento chato, o mundo está ficando chato, são tantas letras nesse alfabeto, LGBTQ, então tem tanta... Parece que existe uma indisposição de aceitar, e quando acontece essa indisposição, se aciona qualquer justificativa. Porque eu jamais diria ou advogaria para se fechar as igrejas evangélicas, porque existe, por exemplo, um pastor que ganha dinheiro com a fé dos outros. Porque o problema é o pastor, mas eu sei da importância da religião evangélica para uma quantidade enorme de pessoas. Eu não vou dizer que a religião evangélica não presta, por conta de outra pessoa que usa de forma incorreta. As tecnologias que tratam das questões de gênero são tecnologias geradas nas universidades, são tecnologias aprimoradas a partir de critérios muito rigorosos, porque você fez universidade, você sabe o quanto que para você fazer uma publicação científica, o quanto para você fazer um TCC, uma monografia, o rigor que existe. Então, agora, você pegar esse pensamento e descaracterizar ou desconsiderar porque você viu alguém sendo antipático ou falando de uma forma distorcida, então existe muito uma predisposição por conta da nossa sociedade, que é de fato LGBT-fóbica e também misógina, machista, de descaracterizar prontamente esse discurso, deslegitimar e principalmente de antipatizar.
Professora, tem números de quantas pessoas se caracterizam por não ser parte desse binário no Brasil? Porque há tão pouco tempo a gente tinha dificuldade de ver pessoas gays, lésbicas, porque andavam praticamente escondidas. Agora a gente já vê nas praças, nas avenidas, nos shoppings. Tem números com relação a isso? Muito complexo tratar de números, né, em relação a isso, porque para começo de história é muito difícil saber onde é que você se enquadra, em qual dessas letras, em qual dessas categorias, e se de fato existe uma condição de enquadrar, que na minha opinião nem existe. Como eu te falei, é um emaranhado de subjetividades, né? A gente coloca nomes porque isso é uma condição humana da linguagem, colocar nomes. É importante colocar nome para dar visibilidade. A visibilidade é que gera a política pública. Tratar como invisível é um problema, mas não tem como precisar com objetividade. Então, como é que, por exemplo, eu vou dizer quantas pessoas trans existem nesse momento, quantas pessoas bissexuais? A bissexualidade, então, nem se fala, porque ela é muito difícil de ser categorizada, né? Existe uma série de situações e de condições que permeiam, por exemplo, a discussão da bissexualidade. Então, enfim, é uma coisa assim, muito complicada a gente pegar e trazer um número sobre isso. Professora, uma vez eu estava no Parque da Cidadania e eu vi duas pessoas do mesmo sexo, claro, namorando. E aí eu vi também uma senhora que chegou com as filhas e ficou revoltada com aquilo ali, né, com os filhos. Qual deveria ser o comportamento dessa mãe com os filhos lá no Parque da Cidadania frente àquilo ali? Não adianta ficar revoltada, porque aquilo que a criança está vendo presencialmente, ela também vai ver em qualquer outro espaço. Inclusive, qual é o pai que hoje tem pleno acompanhamento de uma criança numa rede social? Então existe um mundo, um universo. O que existe é ensinar o respeito. Dizer, olha, existe, não há nenhum problema em qualquer forma de afeto. Como é que um mundo que está permeado de guerras, como é que uma televisão, que você liga uma novela, você vai assistir, você vê prontamente o assassinato de uma mulher, um estupro de mulheres, situações as mais horripilantes possíveis, mas aquela do beijo gay, que é uma demonstração de afeto, aquilo é que se torna o principal alvo de todo tipo de indignação. Então, um pai, uma mãe, que é comum a gente ouvir essa justificativa, como é que eu vou explicar para as crianças, como é que eu vou explicar para os meus filhos? Não é explicar, é dizer que isso é um mundo concreto, é um mundo real, que não tem problema nenhum nisso, e que bom que as pessoas são diversas. Agora, a senhora falou que as bancadas, essas bancadas contra, estão aumentando, estão ganhando espaço. E por que também as pessoas que também defendem, as pessoas que sentem na pele isso também, elas não conseguem espaço lá nos órgãos políticos, nos órgãos executivos, legislativos? Veja, no caso específico da violência política de gênero, né, que é nosso assunto aqui, é muito difícil para as mulheres, por exemplo, se sentirem atraídas por esse espaço. Ele é cada vez mais desmotivador. Nós mulheres somos socializadas para ter medo do espaço público, para ter medo da exposição, né? Os homens não, os homens é justamente o contrário. Todos os elementos da socialização dele levam ele a uma firmeza, uma autoconfiança. A gente pega, por exemplo, de um simples conto de fadas, né? Os contos de fadas, eles não são só historinhas que nos contam quando a gente é criança, não. Eles são nosso material escolar, eles são nossas roupas, nosso tema de aniversário e principalmente a projeção daquilo que uma menina deve ser. E se você for olhar para os contos de fadas, quem é a princesa? É uma mulher completamente apática, completamente sem imaginação, sem criatividade, medrosa, e que passa a história toda numa inércia, esperando chegar um homem para poder salvá-la. De preferência um homem que vem com um castelo, né? Então, como não desenvolver a ideia de que uma mulher vai ser interesseira, por exemplo, né? Se desde a infância nossas histórias são permeadas dessas situações. Então, nesse caso, a mulher, ela é estruturada, ela é construída socialmente para o medo, para o acanhamento. E o espaço da política é um espaço extremamente desafiador, porque é um espaço que cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, está permeado de situações de silenciarem a voz das mulheres. A mulher, quando vai falar, ela tem muitas vezes que gritar, mas a mulher que grita, ela é histérica.
O homem que grita não, ele é macho, ele é um homem valente, um caba corajoso, né? E o espaço da política muitas vezes é esse para a mulher. Quantas vezes a questão do assédio moral, do assédio sexual e principalmente se utilizar de ataques à honra e à dignidade, se utilizando da intimidade sexual, da vida sexual dessas mulheres, coisa que os homens não passam por isso. E para nós mulheres que somos construídas em torno da ideia de pudor, de que o pudor é muito importante, de que essa questão da exposição da nossa intimidade, isso é destruidor, é muito difícil uma mulher se sentir atraída. Então tem ficado cada vez mais desafiador. Tanto é que os números refletem isso. Hoje, no máximo, chega a 13% a quantidade de mulheres que estão no parlamento, em todas as esferas, municipal, estadual, você pega mais ou menos 13%, enquanto que nós somos 52% da população brasileira. E por que as mulheres não votam nas mulheres? Mais uma situação como que se explica por esse machismo. Porque o machismo, ele é interiorizado pelas mulheres também. Nós somos criadas para interiorizar essa condição de acanhamento. Então, quando muitas mulheres confiam no homem para ele ser um administrador, para ele ser um gestor, confiam numa figura masculina para ser um parlamentar. Então, essa desconfiança também parte das próprias mulheres. Agora, a própria justiça eleitoral, existe lá uma cota de mulheres. Isso é levado a sério pelas mulheres, pelos partidos, pela justiça eleitoral? Essa é um outro tipo de violência política de gênero, né? A forma com que as políticas públicas que a gente lutou tanto para conquistar, elas são prontamente descumpridas. Então, quantas vezes os próprios recursos destinados às campanhas das mulheres, né? O recurso eleitoral, existem manobras partidárias para fazer esse recurso chegar aos homens. Então, isso é mais um exemplo. Bom, a lei está aí, né? É claro que a lei ela não vem necessariamente de baixo para cima. Muitas vezes ela vem de cima para baixo. Aos poucos os partidos vão tentando se adaptar e é muito importante que aconteça a fiscalização, a punição, que isso seja cobrado de fato para que possa, né, ser viabilizado da forma que foi pensado. Professora, nós já estamos quase chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui. Claro, eu espero que seja o primeiro deles. Mas nas redes sociais, como é que se vive essa questão da violência de gênero nas redes sociais? Como é que a senhora enxerga isso? Em 2020, as candidatas mais criticadas, mais atacadas nas redes sociais foram Joyce Haussmann, Manuela Dávila e Benedita da Silva. Cada uma por uma questão própria, específica, né? Nos Twitter, né, por exemplo, foi feito um apanhamento de um número que chegava a 40% dos Twitters sobre as mulheres serem baseados em xingamentos, né, em desqualificação. No caso da Benedita, uma questão mais racial, né, um teor racial, racista. No caso da Manuela Dávila, essa questão dela fazer parte de um partido comunista. No caso da Joyce, um ataque gordofóbico em relação à imagem dela. Então, isso é uma expressão que eu estou te trazendo da maior parte desses ataques. São ataques que se direcionam à aparência da mulher, à forma com que ela se veste, a forma com que se esmiuça a vida íntima, a vida sexual delas. Os homens, eles não têm como passar por essa experiência. Porque por mais que até se fale da aparência de algum homem, mas os homens não são socializados para ficarem fragilizados diante dessa situação. Nós, mulheres, somos socializadas para ter a aparência como algo muito sagrado. Então, para uma mulher se envolver com a política, ela tem que primeiro ser muito desconstruída, ter muita firmeza e muita leitura de onde ela está, por que existem essas relações de poder que querem impedir que ela esteja ali, para que ela não interiorize emocionalmente essas situações. E ainda assim, mesmo estudando, mesmo entendendo, aí nós não somos máquina, né? Então existem questões psíquicas que nos fragilizam. Então estou te trazendo aqui alguns dos exemplos, porque quase sempre são exemplos relacionados à aparência ou à questão da intimidade sexual. Professora, quando a gente escuta as pessoas falando sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui no Dando Pitaco, e é por isso que o nome é Dando Pitaco, porque eu dou pitaco, mas trago as pessoas especialistas para falarem sobre esses temas. Mas quando se fala nesses assuntos, a gente escuta dizer que é coisa de comunista, coisa de esquerdista, de petista. Lá do outro lado, se discute também essa temática?
Eu acho isso um absurdo. Primeiro, as pessoas parecem que não entendem o que é esquerda e o que é direita. Eu canso de ver pessoas dizendo que, por exemplo, a pauta do aborto é uma pauta de esquerda, a pauta do feminismo é de esquerda. Não necessariamente. Existe uma diferença entre ser esquerda e ser direita, ser conservador e ser liberal nos costumes. Existem pessoas liberais no costume nos partidos de direita que são bem mais liberais do que algumas que eu conheço dos partidos de esquerda. Tem muita gente, por exemplo, no PT que não topa o debate do aborto, né? Tem muitas mulheres que não topam o debate feminista. Quantas mulheres, inclusive, que têm mandato, eu vejo dentro do PT, dizendo que não são feministas, enquanto que na verdade são, porque qualquer luta da mulher contra a opressão machista é uma luta feminista. Mas, enfim, isso é um erro assim, crucial. As pessoas não entendem, inclusive, do ponto de vista da origem histórica dessas lutas, de que vem ainda de um período que não necessariamente era definido nem o que era direita ou esquerda, e muito menos o PT não tinha nascido. Então, há um grande equívoco em torno disso. Professora, chegando ao final desse bate-papo, agora, como forma de trazer as pessoas para discutir este tema, quais ações devem ser tomadas para este enfrentamento dessa violência? Olha, Renato, parece clichê, né? Mas eu não tenho como começar se não for pela educação. Eu acredito muito na educação. Se você me chamasse para um discurso punitivista, eu não topo tanto, né? Essa questão da criminalização eu acho muito complicada. Acho que a gente tem que evoluir enquanto sociedade para um período que a gente não precisa mais, por exemplo, ter cadeias. Óbvio que ainda estamos num momento que precisa, né? Mas a pena, ela não deve ser a parte central de um processo educativo. Ela tem que ser bem pensada e bem discutida, até a gente conseguir evoluir nesse aspecto. Porém, a questão da educação é primordial e é justamente um espaço que é mais atacado. Hoje existe um grande ataque para que nas escolas se discuta as questões de gênero. E o motivo não é outro. É porque as pessoas bem sabem que é ali onde essa situação vai ser corrigida. Não é necessariamente na criminalização. Mas quando se trata de educação, a senhora fala lá na universidade ou já fala lá no ensino fundamental? Porque lá no ensino fundamental não sei se tem essa... É para ser no ensino fundamental. Em 2016 foi discutido aqui em Teresina um projeto de lei que queria proibir as discussões de gênero nas escolas municipais de Teresina. Então, aquilo era um período que estava bem no ápice, esses debates, né, inclusive do Plano Nacional de Educação, que abolia, pretendia retirar do Plano Nacional de Educação o conceito gênero. Mas o mais importante é que comece lá, porque muitas vezes uma família, o pai, a mãe, não tem já aprenderam com os próprios pais, e na hora de criar, por exemplo, o filho e a filha vão criar a partir de papéis de gênero que são muito injustos com as meninas. A gente vê muito isso, aí é uma coisa evidente, mas isso pode ser corrigido na escola. A escola não pode ser o espaço de ensinar exatamente o que o pai e a mãe ensinam. E hoje se repete muito essa ideia, né, dentro dessas bancadas fundamentalistas. Escola é lugar para ensinar ciência. Ciência, não tem como. Se lá em casa minha mãe fala de Adão e Eva para mim, na escola o professor vai falar de Charles Darwin. Isso não significa dizer que eu vou deixar de ser religiosa, mas significa dizer que existem outros pontos de vista. E a escola ela tem a obrigação de trazer um debate científico, porque o debate das teorias de gênero são debates científicos, rigorosos. Eu jamais, por exemplo, chegaria com minha irmã que é enfermeira, dizendo, para que essa história de curativo, para que essa história de remédio, de medicamento, bota teia de aranha em cima da ferida dessa pessoa que passa. Que é uma coisa meio do senso comum, bota borra de café, bota um cachorro para lamber, que às vezes tem gente que fala também. Por quê? Porque eu sei que existe todo um estudo sistematizado e que ela domina isso, mas tão rigoroso quanto a biologia, a medicina, são as ciências sociais, são as ciências humanas. Elas também têm métodos e todo esse debate ele está permeado de método científico e de uma rigorosidade. Por isso que está nas universidades. As pessoas têm que entender a partir disso e é por isso que vai para a escola. Qualquer deturpação que porventura um professor venha a fazer não é a justificativa de você retirar aquilo do currículo. É a justificativa do professor responder por isso. Como, por exemplo, aconteceria em qualquer outra disciplina. Mas não, se pega, por exemplo, uma fala infeliz ou uma deturpação, uma compreensão errada de um professor que trate do assunto, para querer dizer que isso legitima a retirada do currículo. E as pessoas sabem que não é assim. Tá certo.
Então a gente quer agradecer a senhora pela participação aqui no Dando Pitaco. Como eu disse, espero que seja aí o primeiro de muitos temas aqui e que as pessoas participem e comentem. Muito bem, eu que agradeço, me convide mesmo, que eu estou sempre aqui à disposição para a gente poder retornar. E parabéns pelo programa. Obrigado.